Neste vídeo, você vai poder conferir uma série de descobertas e criações variadas que foram investigadas por diversos estudiosos. Contudo, eles não conseguiram obter respostas sobre a procedência desses objetos e, em alguns casos, nem mesmo qual a utilidade deles. Com o grande desenvolvimento da tecnologia e a criação de ferramentas como o Google Maps, por exemplo, muita gente acha que não há muitos segredos que ainda possam ser descobertos pelo homem. No entanto, alguns objetos realmente antigos ainda são misteriosos o suficiente para deixar os cientistas confusos. Você está preparado? Então continue assistindo. 5 artefatos antigos que continuam intrigando os cientistas. 1. As esferas cheias de segredos. Algumas décadas atrás, um grupo de mineradores da América do Sul encontrou 2 esferas no meio das suas escavações. Uma delas é feita de metal e conta com marcações que indicam o equador e as linhas paralelas a ele. A outra é do mesmo formato e com as mesmas características, mas feita de uma substância esponjosa. De acordo com a análise de cientistas, esses 2 objetos têm 2,8 bilhões de anos, o que é uma marca realmente impressionante. Por causa da idade dessas esferas, os estudiosos não conseguem saber quem as fez, nem mesmo o método usado para isso ou a utilidade que elas teriam. 2. Tecnologia perdida. Em 1900, um mecanismo feito de bronze foi retirado do mar, perto de uma ilha grega chamada de Antíctera. Em um primeiro momento, os estudiosos não identificaram nada de estranho, pois acharam que o objeto se tratava de um instrumento náutico antigo, utilizado por especialistas em astronomia no século I. Contudo, uma observação mais detalhada constatou que esse mecanismo continha uma composição complexa de engrenagens, coisa que só deveria vir a existir em 1575. Mas, apesar dos estudos, não foi possível constatar quem fez algo tão desenvolvido quase 2000 anos atrás, nem como a tecnologia foi perdida, ou a finalidade do objeto. 3. Viagem do tempo. Em 1961, um casal estava caçando em uma montanha na Califórnia, quando encontraram um angeode, que é uma formação mineral de segunda classe. Calcularam então que poderiam vendê-la por um bom preço. Quando chegaram em casa, os dois decidiram abrir a pedra, já que ela era brilhante por dentro. Eles acharam uma peça de cerâmica bastante estranha. Depois de estudos, constatou-se que o objeto era uma vela de ignição datada de 1920. No entanto, para estar dentro de uma geode, seria necessário que a peça tivesse cerca de 500 mil anos, o que sugere uma possível viagem no tempo. No entanto, essa descoberta sumiu e mais nada se soube a partir de então. 4. Várias esferas perfeitas. Na década de 1930, alguns homens que estavam limpando um terreno para plantações de banana na Costa Rica acharam dezenas de esferas de pedra perfeitas. Havia uma variedade enorme de tamanho, sendo que algumas eram do tamanho de bolas de tênis, até outras que chegavam a pesar incríveis 16 toneladas. Essas esferas foram claramente torneadas por trabalho humano, mas não se sabe quem as fez, o motivo por trás dessa iniciativa e nem mesmo o método utilizado para conseguir criar esferas tão perfeitas. E aí, você tem algum palpite? 5. Civilização antiga. Na década de 1990, alguns mineradores russos estavam atrás de ouro, mas eles acabaram achando uma quantidade grande de objetos de metais manufaturados, como os que você pode conferir na imagem deste vídeo. A princípio não é nada de chamativo, já que você pode achar molas em praticamente qualquer lugar. Contudo, os cientistas constataram que esses objetos têm cerca de 100 mil anos, ou seja, bem antes das sociedades conhecidas começarem a trabalhar com metal. Por conta disso,
os estudiosos não sabem como eles foram feitos ou por quem, possibilitando a teoria de que uma civilização avançada e bem antiga tenha se perdido pela história. É lógico que o mundo ainda esconde mais segredos, mas não seria possível colocar todos somente em uma lista. Por isso, se você tiver uma teoria para alguma dessas descobertas ou saiba de outros mistérios, não economize nos comentários.